Boa tarde a todos vocês. Vocês me escutam e me ouvem bem? Sim? Estão confortáveis? Temperatura do ar está adequada? Tranquilo? Então, nós vamos começar a nossa jornada em saúde mental. Eu quero, inicialmente, agradecer a Demobile, em nome da Denise, na presença dela, por proporcionar a todos nós esse momento. A Adriana, que é meu par no desenvolvimento e no avante desse projeto. Nós temos outras duas pessoas que são fundamentais dentro desse processo, que são o Gustavo, que acredito que todos vocês, ou a maior parte de vocês conhecem, e o Eduardo, que é ergonomista, que faz parte dos profissionais em SST, que não puderam estar aqui hoje, mas que estarão com a gente durante todo o desenvolvimento desse trabalho. Então, eu vou passar aqui para vocês como é que vai funcionar esse nosso PDD, mais um PDD, é um PDD exclusivo de saúde mental. Nós vamos ter uma jornada no decorrer deste ano, tá? Então, nosso primeiro encontro é hoje, e nós vamos falar sobre saúde mental de uma maneira abrangente, porém não tão específica como eu falaria para profissionais da área da saúde. Eu acho que é importante que todos vocês tenham conhecimentos em saúde mental, mas conhecimentos para vocês levarem para a vida. Não são conhecimentos para diagnóstico, não são conhecimentos para prescrição, mas são conhecimentos para a vida. Na sequência, previsto para maio, em data a confirmar, quem vai falar conosco é o Gustavo. E a temática dele é o temperamento que Deus nos deu. Ele vai falar sobre temperamento, sobre personalidade, sobre o caráter e como tudo isso influencia na nossa saúde mental. Em julho, é a previsão do momento do Eduardo falar conosco sobre como os líderes podem reduzir o estresse e melhorar a saúde mental das equipes. Na sequência, no mês de setembro, nós vamos passar a trabalhar em trio. Nós três vamos passar a trabalhar com vocês. Inicialmente, nós vamos ter dinâmicas em saúde mental. E a nossa previsão é que aconteçam alguns padrões de terapia. Não se assustem, não é um set terapêutico com um divã, não é nada disso, mas é um padrão de terapia em que nós vamos abordar situações mais comuns que acontecem no cotidiano da maior parte das pessoas e trazer sugestões de melhorias para cada um de vocês. E o encerramento do nosso ano do PDD de saúde mental, que não termina em 2025, mas no ano de 2025, ele vai terminar com uma mesa redonda em que nós três palestrantes do ano vamos trazer casos, talvez até casos que nós temos aqui na empresa, sem identificar nome de qualquer das pessoas, respeitando o sigilo, para que nós possamos conversar com vocês sobre as abordagens que fazem sentido dentro da temática e dentro da especificidade que cada um de nós estamos tratando aqui dentro. Tá bom? Bom, então, agora nós vamos começar a palestra de hoje. Nós vamos falar sobre saúde mental. Eu não sei se vocês se atentaram aqui a qual é o nome do nosso PDD. Mente de líder, equilibrando desafios e priorizando o bem-estar. De que bem-estar nós estamos falando? Eu acho que é o bem-estar da pessoa na sua integralidade. Não existe saúde física, não existe bem-estar, não existe saúde integral sem saúde mental. Para todos nós. Antes de cada um de vocês aqui serem líderes, vocês são pessoas. E a saúde mental precisa estar integrada nisso. A Denise me apresentou. Então, aqui eu sou Maria Amélia, sou médica do trabalho, estou na Demobile há 2 anos, fiz aniversário de empresa agora no mês de março.
Trabalho com saúde ocupacional há mais de 10 anos. Estou na medicina há mais de 18 anos. E eu deixei aqui para vocês alguns pontos da minha formação médica, não esperando ou querendo que vocês pensem em currículos, pensem em especialidades, mas que vocês entendam que todos nós, durante as nossas formações, nós vamos agregando partes. E a Maria Amélia, que fez saúde ocupacional em 2012, a minha formação em saúde ocupacional eu terminei em 2012, não é a mesma Maria Amélia que faz saúde ocupacional hoje, porque hoje ela tem uma visão diferente, ela integra a saúde mental, ela integra a ergonomia, ela integra a saúde mental integrativa, ela integra a psicologia do marketing, da liderança, e é isso que faz diferença na nossa visão de mundo, na nossa visão de trabalho, na nossa visão na interação com as pessoas. E falar em interação, sem falar em roda da vida, é praticamente impossível. Nós somos seres integrais. E quando eu falo integralidade, eu falo integralidade no todo mesmo. Então, cada um de nós não somos exclusivamente profissionais, nós não somos exclusivamente filhos, maridos, esposas, amigos, cristãos, profissionais, pertencentes aos nossos hobbies, sejam os corredores, os ciclistas, os motociclistas, enfim. Nós somos pessoas nas nossas integralidades. E quando eu digo que nós somos pessoas nas nossas integralidades, eu não tenho como desvencilhar as minhas partes achando que eu vou entregar um todo. Então, quando às vezes eu escuto, doutor, eu deixo os meus problemas lá fora e entro para trabalhar. Inocente. Nenhum de nós, o ser humano não tem essa capacidade, essa habilidade de desvencilhar da integralidade. Muitas vezes nós tentamos, a duras penas. Mas eu não tenho como chegar aqui na porta da empresa, deixar um saquinho ali na portaria com todos os meus problemas, pegar minha bolsinha, bater o meu ponto, adentrar a empresa e trabalhar como se nada lá fora estivesse acontecendo. O meu trabalho também é resultado da pessoa que eu sou lá fora. Então é importante que todos nós tenhamos a clareza disso para entender que nós precisamos equilibrar os pratos, nós precisamos fazer essa roda integral. Dito isso, eu gostaria que todos vocês olhassem para essa roda da vida, pensando que o centro dela é o 0. Quanto mais eu me aproximo aqui do perímetro final, eu dou 10. De 0 a 10, quanto cada um de vocês atribui a cada uma dessas áreas na sua vida? Guardem essa informação. No decorrer agora das próximas semanas, vocês vão receber essa mesma roda da vida para que vocês preencham, tá? E ela vai ser, inclusive, um instrumento que nós vamos utilizar. Eu, particularmente, vou utilizar. Não se preocupem com LGPD, tá? Não vai ter o nome de ninguém, nem inicial de nome. Vocês vão preencher
e vão encaminhar para que eu faça análise durante esse processo do PDD de saúde mental deste ano. A gente volte a conversar em algum momento com análise epidemiológica desses dados, sem pensar pontualmente em cada um de vocês. Nós não vamos tratar individual, mas eu vou trazer para vocês um panorama. Então, eu espero e gostaria que vocês fossem muito sinceros, tá? Ao preencher. Lembrando, então, que 0 começa aqui no centro, e quanto mais eu me aproximo aqui da superfície externa, eu posso dar 10. Será que a gente consegue dar 10 para tudo? Será que algum de vocês deu 0 para todas as esferas? Que bom, né, gente? Eu fico assim mais aliviada. Porque a vida é um equilíbrio. Inclusive, nesse equilíbrio, muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós estamos melhores, nós estamos mais perto da régua do 10. Em outras áreas, a gente está quase aqui no -1, ó. Está quase enfiando aqui dentro do buraquinho. E, normalmente, nas áreas em que para as quais nós damos um valor mais baixo, são as áreas onde normalmente nós temos os maiores problemas, nós temos os maiores desafios. Nós temos as maiores dificuldades e as menores habilidades. E são nessas áreas, normalmente, que nós insistimos em continuar não investindo. E a gente sofre. Tá? Muito do que a gente conhece hoje sobre alguns transtornos mentais, sobretudo depressão e ansiedade, vem disso aqui, ó, da dificuldade de se autoconhecer-se. Falar em autoconhecimento, principalmente no Brasil, é muito recente. Em outros países já se fala há mais tempo, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês aqui uma informação, mas o Brasil é muito recente. E quando nós falamos em autoconhecimento e a gente fala em sucesso, o que é sucesso para cada um de vocês? Alguém quer falar? Muito bem. Mais alguém? Como é que é seu nome? Bruno. E quando o Bruno fala conquistar aquilo que você quer para você, o que é conquista para cada um de vocês? Quando vocês veem esses dois coelhinhos aqui, para os cristãos católicos agora é uma época muito sugestiva dos coelhos, né, o período da Páscoa, mas não tem absolutamente nada, essa figura já fazia parte das minhas apresentações antes desse período, tá? Mas coincidentemente elas chegaram aqui. Quando vocês veem esses dois coelhinhos, com esses dois padrões de cenoura e sua parte de ramificação arbustífera aqui, qual deles vocês acham que tem mais sucesso? O que está à direita ou à esquerda de vocês? À esquerda. E será que o ideal é ele? Ou será que o ideal seria uma junção dos dois? Acho que talvez uma junção dos dois, né? Normalmente, e aqui não é um julgamento, porque isso faz parte da nossa cultura ocidental capitalista. As pessoas, quando veem sucesso, muitas vezes elas chegam até a colocar 2 cifrões aqui na frente. Ou aqui, no lugar dos 2 S's. Porque sucesso normalmente remete a dinheiro, a condição financeira. Eu entendo que a condição financeira é importante. Claro, ela é importante. A materialidade da nossa vida é muito importante. Mas e a imaterialidade da nossa vida? Aquilo que o dinheiro não compra. Só que é o que é mais difícil de conquistar.
Então, será que não seria uma junção daquilo que é produzido por este coelhinho, que tem uma base sustentada, mas não se permite viver isso? Ou será que é a vida deste coelhinho, que tem uma base muito frágil e aparenta uma situação que de fato ele não tem? Acho que é a junção dos dois, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, e eu falo para vocês, eu falei na terça-feira, hoje eu atendi algumas pessoas que me trouxeram da mesma maneira, as mesmas situações. Muito do que a gente tem hoje de transtornos mentais, eles não são vinculados a alterações bioquímicas, a falta de neurotransmissor, a deficiência que seja de serotonina, de dopamina. Hoje vocês escutam bastante falar sobre serotonina, sobre dopamina. São pessoas que têm questões existenciais profundas. São pessoas que não enxergam sentido na vida. E quando a gente fala em sentido na vida, e aí aqui eu trago para vocês as réguas dos 10, vinculado a essa roda da vida. O que traz sentido de fato para a nossa vida? É ter a quem amar? Não necessariamente é uma pessoa só, mas a ter a quem amar. Realizar os sacrifícios necessários por esses seres biográficos. E aceitar os sofrimentos inevitáveis da vida. Nossa, doutora, sofrimentos inevitáveis da vida? Sim. Sim. Meus amigos, todos nós temos problemas. Todos. Sem exceção. A diferença entre cada um de nós é a maneira como nós encaramos, lidamos com os nossos problemas e o colocamos no devido lugar onde ele precisa estar. Por quê? Eu volto aqui a falar para vocês sobre as áreas da nossa vida. São todas áreas importantes? Sim. Eu vou conseguir dar 10 para todas? Não. Eu vou dar 5 para todas elas? Também não. Não faz sentido, né? Por quê? Quando tudo é muito importante, na mesma proporção e no mesmo momento, nada é importante de fato. Nada. Então nós precisamos ter ordem, nós precisamos ter prioridades claras. Muitas vezes nós damos a um problema a proporção que de fato ele não tem. E a nossa vida acaba parando por conta dele. E a nossa vida deixa de acontecer. E aí quando a gente olha um pouquinho para trás, fala, nossa, eu não precisava ter feito assim. Se eu tivesse um pouquinho mais de clareza em relação às prioridades da minha vida e às necessidades, eu faria de uma maneira diferente. Falando em dados para vocês, aqui nós temos uma informação que ela se mantém ao longo dos últimos 2, 3 anos da Organização Mundial da Saúde em relação ao Brasil. O Brasil é considerado líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade. Doutor, então quando eu escutei que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é desse dado que vem essa informação? Sim, é desse dado. É exatamente desse dado que vem essa informação. Sendo que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade, 31,6% da população mais jovem entre 18 e 24 anos é ansiosa, e as prevalências são maiores entre as mulheres. Aqui, eu sempre gosto de fazer algumas ressalvas,
Porque será que toda ansiedade é doença? Será que todo paciente, todo indivíduo, todo brasileiro que teve o diagnóstico de ansiedade, realmente ele tinha ansiedade enquanto doença? Ou ele teve um quadro ansioso desencadeado por uma situação específica? Eu acho que a segunda possibilidade ela é mais plausível. Todos nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade em alguma proporção. A diferença entre o que se denomina ansiedade comum e não patológica, não doença, e a ansiedade patológica, é que a ansiedade patológica, a ansiedade doença, ela normalmente nos paralisa vagarosamente. Nós vamos perdendo a autonomia e a capacidade de desenvolver algumas coisas na nossa vida, silenciosa. Então, hoje eu não quero mais tomar banho. Amanhã eu perco a vontade de comer. Depois de amanhã eu não quero estar com as pessoas que eu gosto. Depois de amanhã eu perco o sono, ou eu tenho muita dificuldade para dormir, eu vou para o celular, eu vou para a televisão, eu vou dar uma atacada na geladeira. Até que chega o dia que eu paro. Ela me para. Eu não consigo vir trabalhar. Alguém no meu trabalho tem que me levar para um atendimento porque eu não consigo sair de onde eu estou. Eu faço uma faculdade, eu estou terminando a escolaridade em algum nível, eu não consigo estudar. No dia da prova eu passo mal, em todas as provas eu tenho um branco. Essa ansiedade precisa ser vista com mais cuidado. Não é só crise hipertensiva que paralisa, não é só a pneumonia que faz ficar em casa. Transtorno de ansiedade enquanto doença também paralisa, tá? É muito diferente de uma ansiedade que faz parte da nossa vida para que a gente entregue resultado, para que a gente entregue performance em todas as áreas da nossa vida, não só no trabalho. Eu vou dar para vocês, por exemplo, um exemplo pessoal. Hoje, antes da agenda aqui com vocês, eu tinha algumas outras agendas. Na minha agenda que terminava ao meio-dia, a minha agenda do meio-dia terminou meio-dia e 45. Consequentemente, a outra também atrasou. A minha programação era estar aqui com vocês às 15 horas, ainda que sabendo que o nosso evento começaria entre 15h30 e 15h40. E no horário em que eu tinha me pré-programado para estar aqui, eu estava saindo da outra agenda. Eu poderia pensar que não ia dar tempo, que alguma coisa ia acontecer na estrada, que eu ia chegar aqui e já ia estar todo mundo esperando e eu chegaria atrasada. Isso seria um padrão mental de uma pessoa que pensa com a improbabilidade daquilo que vai acontecer, com a impossibilidade daquilo que vai acontecer. Qual era a possibilidade disso acontecer? 0? Não, mas era muito pouco provável. Então, uma mente que ela pensa além daquilo que ela deveria, que ela não se instala na realidade de vida dela, normalmente é uma mente que tem uma predisposição maior a adoecer, a ter ansiedade. Eu entendo, por exemplo, hoje é dia 13, estou vendo aqui as meninas do RH, dentro das rotinas que a gente tem em saúde ocupacional, os meninos aqui do SESMIT também, dentro das rotinas que a gente tem em saúde ocupacional, a data do dia 15 de cada mês é uma data muito importante para nós podermos fazer os envios. A Adriana está fazendo assim com a cabeça. Para a gente poder fazer os envios dos eventos vinculados às áreas todas, às áreas que envolvem as nossas áreas. Só que dia 15 esse mês é um sábado. Então, até prova contrária, o ideal é que a gente faça na sexta-feira, porque se acontecer alguma coisa na segunda, o prazo já está ali, ó, no gargalo. As meninas estão aqui, assistindo palestra
A Adriana está aqui comigo nesse desafio. O que tem para ser feito não vai deixar de ser feito, vocês entendam? Mas é a questão da prioridade. É importante? É. É importante na mesma proporção? Não. Então é isso que a gente tem que ter de clareza. Eu sei que tem algumas mentes que elas são mais ansiosas, mas muitas delas são ansiosas, inclusive, por estímulo. Você hiperestimula o seu cérebro com tanta informação, ao mesmo tempo, ou de uma maneira tão acelerada, que ele não tem tempo de processar. E essa é a realidade do brasileiro, como é a realidade da maior parte das pessoas no mundo. Então eu questiono, será que essas pessoas de fato são ansiosas? Patologicamente ansiosas? Ou será que elas foram atendidas em algum momento com uma crise ansiosa por alguma situação específica que elas não souberam manejar? Os jovens é uma realidade do mundo. E a tendência, se nós não repensarmos a nossa vida, o nosso autoconhecimento, os nossos hábitos, é piorar. Alguns de vocês aqui estão nessa idade entre 18 e 24 anos. Outros não, mas saibam que boa parte desse público vai estar no mercado de trabalho aqui junto com a gente, no espaço curto de tempo. Tá? Em relação às mulheres, isso é muito real também. A gente vive um mundo em que as mulheres elas estão no mercado de trabalho, muitas vezes querendo competir com os homens, em termos de mercado de trabalho. Acham maravilhoso falar que elas são empoderadas. Acham que elas fazem tudo e dão conta de tudo, e não dão. As meninas aqui hoje estão em minoria, né? Mas meninas, por favor, tirem a capa da Mulher Maravilha. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não dá conta de tudo. E nós, quando achamos que damos conta de tudo, nós nos frustramos. E nos frustramos muito. Principalmente e na mesma proporção em que nós nos cobramos. Quem cobra demais, se cobra demais e se frustra demais. Tá? É muito comum entre as mulheres, principalmente entre as mulheres, mas em alguns padrões de temperamento de homens também, a necessidade de achar que dá conta de tudo. E quando eu falo em dar conta de tudo, não tem como não pensar numa linguagem de amor. Quando eu falo em linguagem de amor, eu estou falando de relacionamentos, independentes são relacionamentos afetivos, amorosos, mas eu estou falando em relacionamentos. Cada um de nós nasceu com um temperamento, e o Gustavo vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. Vai ser muito legal. Isso não vai mudar. Nosso temperamento não muda. A gente nasce com ele e a gente morre com ele. Mas uma linguagem de amor que é universal a todos os temperamentos é a presença. É o tempo de presença. É o tempo de qualidade. E normalmente essas pessoas que acham que dão conta de tudo, elas se gastam muito na tentativa de ter muitas presenças de qualidade ao mesmo tempo. E elas se frustram. As mulheres têm o hábito de fazer isso, muito. Tá? Então, cuidado com a quantidade simultânea de presenças ao mesmo tempo. Eu trouxe para vocês primeiro um dado brasileiro e agora eu trago para vocês um dado mundial. Metade da população mundial vai experimentar algum transtorno mental ao longo da vida. Nós estamos aqui hoje em quantas pessoas? Então, meus amigos, por essa informação da Harvard Medical School, 25 pessoas entre nós experimentarão algum transtorno mental ao longo da vida, ou já experimentaram. Tá? 25 pessoas dentre nós
participarão ou participam dessa estatística. E aí, 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente em função de depressão e ansiedade, 6 trilhões em custos sociais, e para cada $1, quanto está o dólar hoje? Quase dá para estar mais de 6? Tá? Então, a cada R$6 investidos na prevenção e no tratamento, 5 são poupados. Então, a proporção é de 1 para 5. Tá? Na estatística mundial também, o número de mulheres com problemas mentais é maior que os homens, ansiedade em primeiro lugar e a depressão em segundo lugar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E aqui eu quero trazer para vocês, esse aqui é um dado mundial, mas eu quero trazer para vocês uma informação nossa, da nossa Previdência Social, do nosso INSS. No ano de 2024, estava ali, ó, logo ali, os transtornos mentais, principalmente ansiedade, foi a terceira maior causa de afastamento previdenciário no Brasil. Só perdeu para causas externas, e quando eu falo causas externas, entendam acidentes automobilísticos e afins, e para dores nas costas. Ansiedade vem em terceiro lugar. Em 2022, a ansiedade não estava no ranking nem das 5 primeiras. O que vocês acham que tem de acontecer daqui a alguns anos? Será que os transtornos mentais, as desordens mentais vão estar no top do ranking? Acho que sim, talvez. Muito provável. Eu me lembro quando eu fiz a formação em saúde ocupacional, que os livros apontavam previsões estatísticas de que, a partir de meados do século XXI, de fato, nós teríamos mais afastamentos por transtornos mentais que por doenças osteomioarticulares, as Ler-Dorts. E eu tenho que dizer para vocês, é verdade. Naquela época, lá em 2012, realmente os transtornos osteomioarticulares eram os maiores motivadores de afastamento previdenciário. Hoje, não são. E acredito que pouco provavelmente vão voltar a ser. Eu falei para vocês sobre autoconhecimento, que no Brasil ainda o exercício do autoconhecimento ele é muito recente, mas isso não é uma realidade do mundo todo. Em alguns países nórdicos, Escandinávia, por exemplo, eles já falam, já estudam transtornos emocionais e transtornos mentais desde a década de 80. E eles começaram a estudar transtornos mentais em lideranças. Olha que coisa. Como é que eles começaram a estudar os transtornos mentais nas lideranças? Eles perceberam que essas pessoas, elas adoeciam com uma facilidade maior que os indivíduos que trabalhavam na indústria, mas que não eram lideranças. E eles foram pensar em como que tudo isso acontecia. Só que esse adoecimento dessas lideranças não era adoecimento mental. Eram transtornos cardiovasculares. Infarto, AVC, ou muitas vezes sintomas inespecíficos de transtornos cardiovasculares. Falta de ar, dor no peito, formigamento em braço. Isso não quer dizer que toda dor no peito, formigamento, é doença cardiovascular, tá, gente? E o que eles perceberam? Que, na verdade, essas pessoas, elas exprimiam o padrão de sofrimento mental delas com queixas não mentais. Que é o que muitas vezes acontece
nós. Normalmente, no transtorno de ansiedade, por exemplo, a pessoa não verbaliza de início ou ela não se percebe ansiosa. Um dia ela tem dor de cabeça, no outro dia ela tem dor de cabeça, no terceiro dia ela tem dor de cabeça, ela tem dor de estômago, ela tem diarreia, ela tem um padrão de alergia que nunca passa. Quadros respiratórios virais recorrentes. Mas ela acha que ela só tem a imunidade mais baixa. Aí ela chega para o médico e fala: doutor, me dá um remédio para a imunidade? Minha imunidade está baixa, eu só fico doente. De fato, ela está materializando aquilo tudo em sintomatologia inespecífica, né? Porque febre, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, são todas sintomatologias inespecíficas, mas de um possível transtorno mental. Pessoas com transtorno mental não tratado adequadamente, elas têm 70% mais chances de morrer. Nossa, mas ela morre pela depressão, pela ansiedade? Não, mas ela morre por doenças que podem estar correlacionadas e somatizadas. Infecções, cânceres, doenças do sistema cardiovascular, doenças do sistema digestivo. Nossa, doutora, mas tem a ver isso? Tem a ver. Tem a ver. Para não todos os sistemas, tá? Mas principalmente gastrointestinal e pele, por exemplo, o mesmo tecido embrionário que forma o nosso sistema mental, né? É o mesmo tecido embrionário que forma a pele e que forma gastrointestinal. Tá? Lá, cada um de nós, na barriga da nossa mãe, no período do desenvolvimento embrionário, é o mesmo tecido embrionário que forma. Então, nem toda diarreia é virose. Nem toda alergia é medicamentosa ou é de um produto domissanitário que foi usado, um sabão em pó, um amaciante. Ela pode ser um sinal de um transtorno mental. E essas pessoas, quando elas foram comparadas com os parentes dela de primeiro grau, então, pensando-se na associação genética, mas que não tinham esses problemas, elas tinham 3,2 vezes mais chances de morrer. Ah, mas eu sou irmã gêmea. Tudo bem, nós não estamos falando da questão genética, nós estamos falando da questão de exposição individual. Então, entendam, para quem já tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo diagnosticado, comparativamente com as pessoas da sua família em primeiro grau, que não tem, vocês têm a probabilidade 3,2 vezes maior de mortalidade. Então, doença mental mata, meus amigos. Também pela OMS, a depressão é considerada a principal causa de incapacidade do mundo, sendo considerada o mal do nosso século. Então, vem muito de encontro com o que eu falei para vocês da estatística do INSS. Na América Latina, o Brasil é o líder em prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, de acordo com uma pesquisa da OMS. Quando eu falo em prevalência, gente, são casos existentes, tá? Não são casos novos, são casos existentes. Eu escutei uma cachaça aí. O Brasil é o
maior consumidor de Rivotril do mundo. O que vocês acham disso? Culturalmente, né, Júnior? Preocupante, né, gente? Rivotril é uma medicação que, teoricamente, só deve ser comprada mediante prescrição médica específica. Não é receituário comum. Usado para induzir sono. Com potencial de dependência muito grande. Será que todas essas pessoas precisam usar Rivotril? Será que todas as vezes que o Rivotril foi prescrito, de fato, ele precisava ser prescrito? Ou será que foi uma relação de toma lá, dá cá, você tem o que eu quero e eu te dou o que eu preciso? E você me dá o que eu preciso. Você tem o que eu quero e eu te dou o que você precisa. O paciente chega, relata para o médico que ele não está conseguindo dormir e ele conduz o atendimento. Inclusive, ele fala que ele quer um remédio para dormir. E o médico, de uma maneira assim muito simplória, ele acata o pedido e vai de encontro com a expectativa do paciente e prescreve o Rivotril para ele. Fim. O atendimento terminou aí. Será que ele realmente precisava de Rivotril? Por que será que ele não está dormindo? Ele não está dormindo porque a rotina e a higiene de sono dele é muito ruim, os hábitos alimentares dele são muito ruins, os hábitos pessoais dele são muito ruins, inclusive vinculados a telas. Nossa, doutora, você vai falar de telas? Vou! Ele se alimenta mal, ele não faz atividade física. Ele está dando a realidade de vida dele, dentro das necessidades, uma ordem de prioridade que elas não têm. Será que aquele problema realmente precisa tirar o teu sono? E aí, as pessoas vão se escondendo atrás do Rivotril. Os nossos dados, essas informações são da Demobile, tá? Foram extraídas dos nossos bancos aqui fidedignos, agora no dia 1º de março. Então, é uma informação real de verdade. Com 1.103 funcionários ativos, pensando naquela estatística da OMS que 26,8% dos brasileiros tiveram diagnóstico de ansiedade, nós temos 296 pessoas com esse diagnóstico. Se nós temos 241 pessoas com idade entre 18 e 24 anos, 77 pessoas estão dentro dessa realidade. Se nós temos 399 mulheres, 136 delas também participam desse grupo. Então, acho que a gente precisa olhar para a nossa realidade com um pouquinho mais de atenção. E olhar para a nossa realidade também é olhar para dentro de nós mesmos, tá, gente? Todos nós temos algum padrão de fragilidade. Todos nós. Todos nós temos desafios pessoais, desafios no trabalho. Mas a gente precisa querer encarar essas situações para nos tratar, a fim de que a gente também possa ajudar outras pessoas. E aqui, quando eu falo para vocês de problemas,
Deixei aqui para vocês essa imagem, uma imagem ilustrada, ilustrativa de um cérebro com giros cerebrais e tudo. O nosso cérebro, desde a nossa vida intrauterina, tá? Ele é movido a repetições e emoções em absolutamente tudo que a gente faz. Nosso cérebro é motivado a repetições e emoções, sejam elas boas ou ruins. Como é que vocês enxergam isso? É dessa situação aqui que vem os traumas, tá? É baseado em repetições e emoções. Hoje eu voltei a escutar no consultório o que eu havia trazido na terça-feira, só mudava o exemplo, mas a situação era a mesma. O indivíduo que todas as vezes que alguém grita com ele, ele tem vontade de sumir ou ele se cala. E aí, no atendimento, ele foi trazendo as informações, foi trazendo as vivências dele, e ele falou da relação com o pai. Que os pais se separaram quando ele tinha 9 anos, que depois ele foi morar com o pai até os 18. E aos 18 anos ele fazia uma faculdade, e ele abandonou a faculdade para ir morar num outro país, com a possibilidade de uma vida de sucesso. E que os pais, quando os pais se separaram, ele se lembra muito dos pais discutindo, que o pai sempre foi muito difícil. E hoje ele vive um relacionamento amoroso com uma mulher que também grita com ele. E o que está acontecendo agora? Porque eu fui entender com ele a questão dos gatilhos dele para as crises ansiosas que ele vem apresentando. A mulher grita com ele. O que ele faz? Ele fica calado. Ele fica calado ou ele vai para o bar beber. Os meninos estão rindo ali. Vocês vão afogar as mágoas, é? Hã? Ou ele vai para o bar beber. E a situação chegou num ponto que no trabalho ele não entrega mais. Ele não faz o que ele precisa fazer no trabalho. E isso está impactando na vida de maneira geral dele. E ele está em tratamento medicamentoso, uma situação que precisa de tratamento medicamentoso. Mas a base do sofrimento dele é uma base de experiência de vida. É uma base de trauma. E olha, todos nós temos traumas na nossa vida. Todos nós. O que aconteceu com cada um de nós não vai desacontecer. Se essa informação vocês esperavam ter de mim, que ia ter um giro, que ia mudar, não vai, gente. O que aconteceu não vai desacontecer. O que pode acontecer é a gente começar a encarar de uma maneira diferente e querer trabalhar isso de uma maneira diferente. Porque normalmente, com os mesmos traumas que nós fomos feridos, nós ferimos. Com as mesmas armas que nós fomos machucados, de uma forma inconsciente, nós também machucamos. Então, pensar em repetições e emoções que sejam benéficas, que sejam um motivador para a melhora em saúde mental de cada um de vocês. Eu sempre lembro de uma musicista, ela toca violino, numa grande orquestra na Europa. E eu estava
lendo a história de progressão de carreira dela e tudo. E aí ela falando que no começo da carreira dela ela teve muita dificuldade para estudar ali as partituras iniciais do violino. E as coisas só mudaram, passaram a mudar em termos de aproveitamento, de entrega, de entrada dela na filarmônica onde ela toca e tudo, a partir do momento que ela começou a entender prioridades e começou a se sensibilizar com repetições e emoções boas. Então, o que acontecia? Ela veio de uma família bastante humilde. Junto com a mãe, ela tinha 3 irmãos. Pai, a mãe, ela e 3 irmãos. Ela quem dividia a realização das rotinas domésticas com a mãe. Os pais trabalhavam, ela estudava. E aí, o que ela fazia? Ela chegava em casa da escola, ela ia para a escola de manhã, ela chegava à tarde da escola, e a primeira coisa que ela fazia eram as atividades domésticas. Na sequência das atividades domésticas, ela fazia as atividades escolares, ali o dever de casa. E só depois é que ela ia estudar o violino. Ou seja, ela fazia tudo que para ela era enfadonho ou menos importante para fazer de fato aquilo que trazia bom sentimento e boa emoção para ela. Ela não saía do lugar, a menina não saía do lugar. Um belo dia, a professora dela perguntou como é que era a vida dela fora ali das aulas de violino. Quis entender um pouco mais, porque aquela menina não entregava. Era uma menina que tinha aparentemente tanto talento e tanta habilidade e ela não entregava. E aí ela contou como é que era a rotina de vida dela. E então essa professora fez a recomendação a ela que ela trocasse. Primeiro ela estudasse o violino, depois ela fizesse as atividades da escola e, por último, ela fizesse as atividades domésticas, porque, afinal de contas, não mudariam. E ela mudou a ordem, a prioridade da realização das coisas na vida. Hoje ela é uma das grandes violinistas de uma das grandes filarmônicas da Europa. Então, para tudo a gente precisa ter ordem, precisa ter prioridade, precisa ter a clareza do que a gente precisa fazer. E quando eu falo em repetição e emoção, é importante que vocês estejam atentos a repetições que geram emoções, que muitas vezes elas são assim, bobinhas, sabe? Música é uma delas. As boas músicas, de maneira geral, elas têm ritmo, melodia e harmonia. Boa parte das músicas que nós temos na nossa atualidade e que parece que elas dominam o nosso cérebro, elas só têm ritmo. E não nos trazem boas sensações. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito, tiveram o hábito de ir para balada. Balada, festas, raves e afins. O padrão de música é um padrão de música que te traz a sensação e a necessidade de consumo. É um padrão de música que tem ritmo. É um padrão de música que tem melodia e que tem harmonia. E traz uma falsa sensação de bem-estar no espaço muito curto de tempo. Hoje fala-se muito em musicoterapia como parte de tratamento de alguns transtornos neurológicos, inclusive para tratar Alzheimer, por exemplo, com base nessa condição. Para trazer a sensação do bem-estar, a sensação de boas emoções para o indivíduo. E aqui, da mesma maneira que eu falo para vocês que todos nós temos traumas e nosso cérebro é movido a repetição e emoção,
eu tenho que dizer para vocês que todos nós temos algum tipo, pelo menos um tipo de compulsão. Não quero dizer que a compulsão que vocês têm, que nós temos, é alguma das que eu vou apresentar aqui para vocês no vídeo, tá? Mas se algum de vocês se identificar, tá tudo bem. Mas nós temos padrões de compulsão. Nós temos uma área cerebral que é muito vinculada ao prazer, tá? Que é a nossa área cerebral liberadora de dopamina. E quanto mais nós dependemos da nossa área cerebral vinculada à dopamina e menos da vinculada à serotonina, que são as situações que a gente faz sacrifício, que nós nos dedicamos a alguma coisa, maior a nossa tendência aos vícios e às compulsões, tá? Vamos lá, vamos para o vídeo. Alguém se identificou? Ou algum de vocês reconheceu os seus vícios? E eles são normalmente vinculados à nossa área cerebral de prazer, de liberação de dopamina. Eu não digo que a liberação de dopamina é ruim, não, pelo contrário, ela é muito boa. E o prazer faz parte das boas sensações do ser humano. A questão é a liberação rápida de dopamina vinculada a vícios. Os meninos falaram ali da cachaça, então eu vou falar da bebida alcoólica. Como é que normalmente funciona a bebida alcoólica no nosso cérebro? Eu vou fazer uma comparação para vocês entre a bebida alcoólica e a atividade física, tá? Que são duas situações que nos fazem liberar dopamina. A atividade física, a realização da atividade física, ela nos traz a condição de fazer a liberação de dopamina de forma regular e prolongada, que vai te trazer uma sensação de bem-estar permanente. No caso da bebida alcoólica, a liberação de dopamina ela acontece toda de uma vez só. Inicialmente vem a euforia e depois, às vezes vem a baixaria, depois a ressaca, o peso na consciência. Eu escutei alguém falar aqui que levou um pau da mulher, mas eu não sei quem foi. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi isso. Tem pessoas que elas têm a sensação de que elas ficam doentes depois. E, de fato, gente, essa sensação é real, tá? As pessoas ficam prostradas, essas pessoas ficam com o humor totalmente embotado, totalmente para baixo. E isso é pela falta de dopamina na fenda, tá? Então isso é real. Ah, doutora, mas acontece só com a bebida? Não, gente, não acontece só com a bebida, acontece com a comida, acontece com o jogo, tigrinho, acontece com as compras.
Acontece com o uso do celular. Acontece com a turma do videogame. Acho que é chuva lá fora, hein? É? Não? É produção? Ah, então tá bom. Então só muda o exemplo, tá? Nossa, doutora, você está falando isso? É verdade. Agora, quando eu dou uma pisada assim, que eu bebo um pouco mais, no outro dia eu fico imprestável, mas quando eu era jovem isso não acontecia, não. Por quê? Porque o padrão de produção e liberação de dopamina, ele é modificado com o passar dos anos, tá? Então, meus amigos, segurem a onda, porque isso é real, tá? Cigarro, drogas não lícitas, tá? Então, por que parece, doutora, por que parece que tem pessoas que começam a fumar 3 cigarros, daqui a pouco elas estão fumando meio maço, estão fumando um maço, daqui a pouco elas estão associando a bebida alcoólica, e tem sempre algum padrão de vício. Porque a produção e a manutenção de dopamina ela não se mantém. E o indivíduo tem a constante necessidade de manter um poder e uma sensação de prazer. Tá? Com a comida, é muito engraçado. Nós todos somos muito visuais e muitas vezes nós somos irracionais. Então, vai na sorveteria, uma bola de sorvete custa R$17. 2 bolas de sorvete custam R$21. 3 bolas de sorvete custam 23. O que as pessoas compram? Elas fazem uma regra de proporção maravilhosa e a maior parte das pessoas compram 3 bolas de sorvete, porque 3 é mais barato que uma, né? Se uma é 17, 3 tinha que custar quanto? 3 vezes 17, não é isso? A questão é que só a primeira colherada, que é a vontade ali, o saciar um prazer, a primeira, no máximo a segunda. O resto, meus amigos, é caloria. É caloria. A mesma coisa com o lanche, a mesma coisa com o prato de comida, a mesma coisa com a bebida. Não pensem vocês, exatamente, não pensem vocês que o engradado de cerveja que você toma é o tempo todo de liberação de dopamina e prazer, não, meus amigos. Boa parte do que vocês estão ingerindo ali é caloria só. É só caloria. Ao contrário da liberação de serotonina, vinculada às regiões que nos trazem a sensação de felicidade e daquele sucesso que realmente faz sentido. Tá? Então, além de fazer atividade física, é você persistir na atividade física. Além de você comer, é você comer numa quantidade adequada e recomendada, com alimentos que são saudáveis. É você propiciar momentos que você tenha hobbies que, de fato, favoreçam a neuroplasticidade do teu cérebro e sentimentos e emoções boas. Mas isso é árduo, né? Mas o resultado melhor, é muito maior que um resultado de liberação excessiva de dopamina, que depois nos traz sensação de vazio. Independente do vício, só muda a proporção. E não tem como a gente falar sobre saúde mental e assim a estrutura de base da saúde mental sem falar no autoconhecimento, nas mudanças de estilo de vida. Por favor, tem uma figurinha depois dessa que eu quero que vocês gravem essa figurinha. Na psicoterapia, que favorece muito o autoconhecimento, inclusive vai te ajudar a lidar com os teus traumas, com as tuas travas, com a tua falta de habilidade para lidar com aquelas áreas da tua roda da vida em que você tem mais dificuldade em progredir. E medicamento quando necessário.
Toda vez que eu trago para vocês essa informação, para as pessoas essa informação, elas me olham assim com uma cara meio esquisita, sabe? Mas é importante que vocês tenham essa informação. Um quadro depressivo, se for depressivo, clássico, e de ansiedade normalmente também, com ou sem medicamento, ele vai melhorar em 8 meses, de 8 meses a 1 ano. Nossa, doutor, é sério mesmo? É. Mas por que prescreve medicamento? Muitas vezes a prescrição do medicamento ela é desnecessária, mas ela é feita. Outras vezes o medicamento ele ajuda a aliviar os sintomas e trazer mais clareza para que a pessoa possa lidar com a vida. Por exemplo, nem toda conjuntivite precisa ser tratada. Existem alguns padrões de conjuntivite que eles são autolimitados. Com medicamento ou sem medicamento, ele vai melhorar. Nós normalmente prescrevemos o medicamento porque ele alivia os sintomas. Resfriado também. E a maior parte dos quadros depressivos que tem, e de ansiedade também, que tem só a base ali de neurotransmissor, de serotonina, de dopamina, eles tendem a melhorar em 8 a 12 meses com ou sem medicamento. E eu acredito que alguns de vocês devem estar pensando assim, doutor, eu tomo remédio há anos, ou eu tenho alguém na minha família que toma remédio há muito tempo. Eu sinto em lhes informar, mas o quadro desta pessoa ou não é de depressão, ansiedade, ou tem um componente existencial importante e de estilo de vida que precisa ser trabalhado. Eu sei que é mais fácil pensar no uso do medicamento. Se atentem a essa figurinha. É muito mais tranquilo, muito mais cômodo. Porque, teoricamente, o medicamento ele traz um resultado a curto prazo, mais rápido. E depende muito menos da nossa habilidade de nos sacrificar por alguma coisa. Mas a longo prazo, meus amigos, são indivíduos que a partir do momento que nós fazemos a retirada ou o desmame do medicamento, eles voltam a recidivar no quadro. Por quê? Porque a estrutura do tripé ali de tratamento em saúde mental, ela não está feita. Então são pessoas que não vão para a psicoterapia, são pessoas que não querem se autoconhecer, são pessoas que têm hábitos de vida muito ruins. Então a pessoa come mal, a pessoa dorme mal, a pessoa tem uma vida espiritual totalmente inexistente ou pouco presente na sua vida. E ela acha que o remédio vai resolver a vida dela. Veja, quando nós falamos em medicamentos, eles precisam ser absorvidos para chegar na área em que, de fato, eles vão fazer efeitos. Como é que eu prescrevo, por exemplo, um antidepressivo para uma pessoa que ela come mal? Quando eu falo come mal, é caloria vazia, né? Comer tranqueiragem, ou ela não come, ela não se alimenta. Será que esse medicamento está sendo, de fato, absorvido pelo organismo daquela pessoa, como ele precisa ser absorvido, para chegar lá onde ele precisa surtir efeito? Não. Essa pessoa não dorme direito. O que é dormir direito, então, Maria Amélia? Fala pra gente. Bom, primeiro nós vamos pensar no período de sono. Recomendação ideal, 7 a 9 horas de sono por noite. Vixe, você está escutando, né? Vixe atrás de eita, atrás de vixe. As mulheres que normalmente dormem menos que os homens, teoricamente deveriam dormir mais que os homens, hormonalmente falando, inclusive. As pessoas dormem com televisão ligada hoje, a maior parte das pessoas. A última coisa que ela faz antes de deitar no travesseiro para dormir é pegar o celular.
Ah, mas eu vou pegar o celular só para ver se ninguém me mandou uma mensagem. Eu quero ver o último status do Instagram. E aí você está ali estimulando o seu cérebro. Eu quero ver o resultado final do campeonato de futebol que eu assisto, que, enfim, o jogo do tigrinho que eu joguei, né? E a gente está hiperestimulando o nosso cérebro. Então, nós acordamos com o celular na mão e nós dormimos com o celular na mão ou com a televisão. Não dá bom, gente. Não dá bom. E aí a pessoa... Ah, mas o remédio não está fazendo o efeito que ele precisaria fazer. Doutor, me prescreve um Rivotril junto? Porque mesmo com o remédio eu não estou conseguindo dormir. Não faz atividade física. Eu sei que é árduo. Eu sei que é mais difícil. Eu sei que nem sempre todos os dias são bons. São bons dentro daquilo que nós gostaríamos que fosse bom. Só que faz parte da nossa aceitação e do nosso conhecimento individual saber que o nosso melhor não é o mesmo todos os dias. E saber que no decorrer do dia também o nosso melhor pode mudar. E da mesma maneira que nós precisamos ter consciência disso em nós, nós precisamos ter consciência disso nas nossas equipes. As nossas pessoas não são as mesmas todos os dias. Existem alguns dias que nós não entregamos o que nós gostaríamos. Existem alguns dias que as nossas pessoas não entregam o melhor que nós gostaríamos que elas entregassem naquele dia. Mas tanto para nós quanto para eles, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que nós entregamos o melhor que nós podíamos dentro da condição que nós tínhamos naquele dia. E quando eu falo em condição, eu estou falando em condição de cada um de nós. Dentro da minha condição individual, eu superei os meus limites e dentro do amor aos meus eus biográficos, um deles, o trabalho, eu entreguei aquilo que eu podia dentro da melhor condição que eu tinha. Então, muitas vezes ser um pouquinho menos exigente com nós mesmos nos traz a possibilidade de ter uma saúde mental um pouquinho melhor. Eu quero colocar aqui para vocês, quando eu falei de hábitos de vida, nós estamos aqui num público em que a maior parte é masculina. E eu acredito que vocês tenham ouvido muito falar sobre reposição de testosterona. Ah, reposição de testosterona daqui, reposição de testosterona daqui. Ah, tá para baixo, tá baixo astral. Tem que repor testosterona. Bom, testosterona existe tanto na mulher quanto no homem, tá? As quantidades são diferentes. E toda vez que nós pensamos na avaliação de um transtorno mental, da ansiedade, depressão, e os transtornos mentais, na sua maior parte de forma, a gente sempre tem que pensar na exclusão de alguma causa orgânica. Então, por exemplo, uma doença da tireoide, diabetes descontrolado, algum suplemento, alguma vitamina ou que seja que não está em quantidade adequada, porque algumas dessas deficiências pode cursar com sintomatologia que pode ser semelhante a de um transtorno mental. E aí, como achado de exame em alguns homens, de fato a testosterona vem ali no limite.
mas está um pouquinho abaixo. E é muito mais simplório eu pensar, doutor, me prescreve uma suplementação aí de testosterona, vamos fazer uma terapia de reposição hormonal, do que pensar no que de fato está diminuindo a minha testosterona. Tá? Falta de atividade física diminui testosterona. Por exemplo, os homens aí que vão para academia e gostam de fazer atividade de membro superior e não treinam perna, perna é treinamento fundamental para melhorar os níveis de testosterona. A alimentação, tá? Não adianta querer não se alimentar direito e fazer treininho fofinho na academia e achar que vai melhorar os níveis de testosterona ou os índices laboratoriais de maneira geral. Isso é real, gente. Não adianta. Treininho fofo e alimentação mais ou menos não ajuda. Não ajuda mesmo. Muito uso de telas. Tá? Vícios. Bebida alcoólica, cigarro, pornografia, tá? Então, não achem que simploriamente uma diminuição dos níveis de testosterona é exclusivamente do além. Para vocês terem uma noção, hoje quando nós falamos em taxas de infertilidade no mundo, infertilidade masculina no mundo, por alteração de nível de testosterona, a gente está falando em hábito de vida. Tá? Então, se atentem a essa situação. Aqui eu vou trazer um outro vídeo para vocês, para a gente fechar para as duas últimas etapas do nosso encontro. Que talvez vocês não lembrem da roda da vida, apesar de eu ter falado nela algumas vezes. Mas ele vai trazer para vocês a referência da questão das prioridades e da maneira como nós devemos alocar essas prioridades na nossa vida, a fim de que a gente faça aquilo que realmente importa. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness.
take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just... Yes? Professor, what is the mirror? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of years. Então, meus amigos, é sobre isso, é sobre prioridades, tá? E ainda assim, nenhum de nós está aquém da possibilidade de um transtorno mental, certo? É importante que vocês tenham essa clareza. É importante que vocês saibam que, se de fato existe um transtorno de ansiedade, ele precisa ser tratado o quanto antes, na integralidade da tríade de tratamento de transtorno mental. Que transtornos mentais transtornos de ansiedade não tratados adequadamente, eles predispõem a transtornos depressivos. Maria Amélia, então, você está querendo dizer para mim que quem tem ansiedade tem uma predisposição maior a ter depressão? Sim. Transtornos depressivos têm um componente genético, mas nem todo transtorno depressivo é por quadro genético correlacionado, mas as pessoas que têm o diagnóstico na família e um parente de primeiro grau estejam atentos. O resultado do primeiro tratamento, seja do transtorno de ansiedade ou da depressão, ele é sempre divisor de águas em relação a casos posteriores. Jamais suspenda um tratamento sem orientação médica. Eu parei por conta própria porque eu estava me sentindo bem. Isso para nós é sempre muito preocupante, porque o indivíduo que faz a parada por conta própria, sem entender a integralidade do que acontece, ele tem 70% mais chances de desenvolver um segundo quadro e 90% mais chances de desenvolver um terceiro quadro, em caso de o segundo quadro não ser adequadamente tratado. Tá? Também é importante que vocês tenham consciência que transtorno depressivo não tratado adequadamente, ele predispõe ao suicídio. E que 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Poderiam ter sido evitados, inclusive, por tratamentos feitos de maneira adequada. Então é importante que nós todos tenhamos consciência disso, é importante que todos nós tenhamos algum padrão de vigilância em relação a isso, seja para nós mesmos, seja para as pessoas que estão próximas a nós, né? Em casa, no trabalho. Normalmente o indivíduo ele vai dando sinais. Tem pessoas que têm muita dificuldade de verbalizar esses sinais, mas é importante que a gente esteja alerta com a gente mesmo e com quem está ao nosso lado.